capítulo 26 está mostrando Isaac na terra de Gerar, que era a terra dos filisteus. Olha que isso aqui é muito importante. Você deve começar, primeiramente, sabendo que Isaac está na terra dos seus opositores. De quem? Na terra de quem? Dos filisteus. Isso aqui mostra para nós que o crente servo de Deus, ele pode viver em qualquer ambiente. Ele pode conviver com qualquer tipo de pessoa. Porque tem muitos crentes hoje que, se ele vê eu andando com A ou com B, aí ele diz assim: vixe, o pastor não é santo, está andando com uma pessoa daquela. Não, eu andar com aquela pessoa não quer dizer que ela altera a minha comunhão com Deus. Porque, veja bem, aqui nós vamos observar duas coisas interessantes. Enquanto Abraão ficou na terra do Egito, Isaac não desce ao Egito. Mas o Egito é símbolo do mundo. Eu vou falar isso daqui a pouco. E os filisteus? Os filisteus eram inimigo do povo de Deus em alto grau. Um dos maiores inimigos, professor César. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que isso aqui nos ensina que esse negócio da gente dizer: eu não posso andar com fulano, eu não posso falar com fulano, o fulano de tal, pronto. Você tem que entender que a minha crença é que faz a diferença. E isso aqui é interessante, porque ele está na terra de quem? Dos filisteus. Vamos observar aqui. Aí a Bíblia diz, como é que o versículo começa? E havia grande fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Veja bem, a Bíblia mostra que quem tem promessa não tem ausência de provas. Quem tem promessa não tem ausência de lutas, de batalhas, de crises. Porque às vezes nós somos cheios de fé e pensamos que a fé elimina o medo, que a fé elimina o problema, que a fé evita nós passarmos por circunstâncias adversas. Mas aqui no próprio texto, a Bíblia mostra que tanto Abraão, que é quem recebe a promessa, como seu filho que prossegue a promessa, ambos enfrentaram uma crise. Qual foi a crise? De fome. E só para vocês terem uma ideia, isso aqui eu coloquei aqui no hebraico, Raav, ok? Raav. Quando você pega essa expressão Raav do hebraico, isso é muito importante, irmão. Tem muita gente aí dizendo que é professor de hebraico e de grego e está citando tudo errado, até a colocação. Porque às vezes você vai encontrar isso aqui, ó. Você vai encontrar isso aqui, ó. Ra, ok? Aí você vai encontrar simples, Ra, ok? Aí você vai encontrar assim, ó, B, Raab. Aí você vai pronunciar Raab, mas não é Raab, é Raav. A transliteração, ela pode até te ajudar, mas quem não sabe o hebraico de verdade, vai falar errado. Fala aí, senão o povo não vai ouvir. O povo, às vezes o pregador diz, no hebraico, no grego é assim. É porque ele consulta o Google, né? É. Aí, se tiver errado a plataforma que ele consultou, ele vai dar a citação errada, vai pronunciar errado. Até porque, como o senhor disse, quem conhece o hebraico vê que você escreve de um jeito, Isso. pronuncia do outro. Verdade. A transliteração é diferente. Então, eu tenho que saber o que é uma consoante, eu tenho que saber o que é um câmatis breve, eu tenho que saber o longo, eu tenho que saber o que é essa consoante, então eu tenho que saber como é que ela se translitera, entendeu? Então, tudo isso é importante, mas isso é para quem estuda. Se você não sabe, pode dizer assim, segundo os originais, não é assim? Segundo o hebraico, ou segundo essa palavra, se você não sabe citar ela, diga só o significado. Ela significa isso, isso e isso. Ou os estudiosos falam assim, assim, assim. Então, muito cuidado, porque até a transliteração, se você não souber o hebraico, você vai ler errado também, ok? Então, vamos lá. Então, a Bíblia diz que ele teve essa fome, Raav. Essa expressão aí, Raav, ela não quer dizer uma... Por que é interessante analisar isso? Porque se você pegar aqui no português, diz assim na nossa tradução, houve uma fome. Não é assim? É normal. Não, fulano está com fome. Eu digo assim, já são 12h30, eu estou... Mas aqui era escassez. Aqui era algo forte, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, era severo. E quando tem uma fome de escassez, atinge a economia. Olha, isso aqui é interessante. Tira toda a estrutura daquele estado, daquele país. Foi isso que aconteceu com José, não foi assim? E foi o que aconteceu com Abraão.
Então, quando a Bíblia diz, houve uma fome na terra, como é que diz aí a tua? E havia fome na terra. Havia fome na terra, só que essa fome aí, ela foi severa, ela atingiu a economia. E ainda tem um psicológico, ainda tem um emocional, a crise econômica, e ainda tem mais, ela estava ameaçando a sobreviver, porque se não tem comida, o que vai acontecer? O povo morre. Então veja que a crise aqui era grande. Observem bem que eu coloquei aqui a fome na terra, do verso 1 até o verso 5. Então, aqui essa fome que faz menção nos dias de Abraão, Isaac tem a experiência. Mas aqui Deus estava mostrando que mesmo tendo promessa, mesmo sendo filho de Abraão, mesmo estando dentro da aliança, mas isso não evita os problemas. Isso não evita crise. Porque às vezes tem crente que diz assim, eu tenho que orar, senão eu não vou passar essa prova. Não, nós temos que orar para manter a nossa comunhão com Deus. As crises, os problemas não devem nos amedrontar, porque fazem parte do pacote. Faz parte do pacote. Me diga um dos apóstolos que viveram com Deus, que não tiveram crise, que não morreram de modo horrendo. Então a questão não é ter crise, a questão não é ter problema, a questão é saber que eu tenho intimidade com Deus e que o meu destino final não é aqui. Mas a nossa crença, ela está muito voltada para o materialismo, para o existencialismo, para as coisas daqui. Não é isso? Agora, quando você observa isso, é muito interessante. A fé, ela não elimina as crises. Agora, quando eu tenho fé, quando eu estou orando, quando eu estou em comunhão com Deus, eu caminho sem temer. Eu caminho sem recuo. Por exemplo, a fome recuou Abraão. A fome, a crise, a luta fez Abraão desistir da promessa. Então esse é quem tem fé. Paulo diz em Romanos 8, não é, lá do 35 em diante, queríamos, pois, dessas coisas, se Deus, quem será? A fome me separa de Deus, a espada me separa de Deus, a nudez me separa de Deus. Então a crise não elimina problema, mas também a crise não me tira de Deus. A crise não faz eu perder o foco. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hebreus capítulo 11, do 33 em diante, a Bíblia diz que pela fé muitos morreram. Pela fé muitos tiveram os seus corpos dilacerados. Pela fé. Ali pela fé é o ablativo, é um instrumental. Deus estava dizendo, olha, eles não negaram, não recuaram, mesmo sendo ameaçados, eles permaneceram firmes pela fé. Ou seja, nem crise, nem morte, nem circunstâncias nos separam de Deus. Aí quando você vem para o 2, olha o verso 2. Verso 2. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Raá, essa expressão, Raá é o verbo manifestar. Eu pergunto aqui, no meio dessa crise, foi Isaac que buscou uma visão de Deus ou Deus se manifestou? Foi Isaac que no meio da crise ficou desesperado para ver Deus ou foi Deus quem chamou Isaac na prova? Então, existem momentos que na prova, quem é que vai te chamar? É Deus. E isso aqui é interessante porque esse verbo aí, Raá, é manifestar. A iniciativa aqui foi de Deus. Isaac não buscou uma visão, Isaac não buscou um encontro, Deus foi quem veio ao seu encontro. Por isso que é bom a gente estar constantemente em comunhão porque a Bíblia fala de Isaac, quando a gente lê no capítulo 24, leia bem aí, lá no 24, a Bíblia diz que Isaac, ele orava, é lá pelo finalzinho, ele foi para o campo orar. Algumas Bíblias colocam meditar. Quando a Rebeca vai chegando, no capítulo 24, lá no finalzinho já. 63. Isaac saíra para orar no campo à tarde. Está vendo? Deus não se... Olha, Caio, vamos lá, Caio, estamos conversando. Deus não se manifesta para quem não tem intimidade com ele. Isaac, Deus vai se manifestar na vida dele. O pai dele era um homem que mais edificava altar a Deus. Rapaz, é negócio sério isso aqui, meu irmão. Cresceu com isso. E aí o próprio pastor Elinaldo Renovato de Lima, eu coloquei bem aqui na introdução, Abraão era um pai que soube conduzir a sua família. Porque quando o pai morre, quem é que vai sepultar o pai? Isaac, quem mais?
Ismael. Mas tem uma coisa interessante. Quem foi que aprendeu os elementos do sacrifício em Gênesis 22? Isaac. Papai, eu estou vendo o cutelo. Papai, eu estou vendo a lenha. Papai, eu estou vendo o fogo. Mas eu não estou vendo quem? Aqui é um exemplo de um pai que leva o filho para a comunhão com... Hoje tem muito pai que leva o filho para o shopping, leva o filho para o balé, leva o filho para mostrar para a sociedade que ele é da alta elite. Mas não tem um prazer de levar o filho para onde? Para a igreja. E veja que Abraão foi um pai. E outra coisa, tu quer tua casa, bota para cá, Caio, que agora eu vou começar. Tu queres tua casa abençoada? Deus não abençoa a casa onde o pai é sem vergonha, a mãe é sem vergonha e o filho não presta. Gênesis 18, 19. Vamos lá, rapidinho. Gênesis 18, 19. Eu quero que Deus abençoe minha casa. Culto de família, culto não sei de quê. Mas a casa só presta quando o pai presta, quando a mãe presta. Olha aí. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos. Ele há de ordenar aos seus filhos. E a sua casa depois dele. E a sua casa depois dele. Para que guardem o caminho do Senhor. Para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Tem pai que ele tem prazer de levar o filho para um campo de futebol, levar para o jogo de Flamengo, jogo de Vasco, não sei para onde, mas não tem o prazer de estar na casa do Senhor, na escola dominical pela manhã. Não é assim? Aí depois que é bênção, Deus só vai abençoar Abraão. É claro, Isaac aprendeu tanto a comunhão com Deus, a intimidade, que ele disse: papai, o senhor não vai nem adorar? Porque ele disse para o moço: fica aqui que nós vamos e já voltaremos. Ele disse: sim, mas como é que nós vamos adorar? Porque está faltando o cordeiro. Porque eu estou vendo o quê? O fogo. Eu estou vendo o quê? A lenha. E eu estou vendo o quê? Mas eu não estou vendo o cordeiro. Então veja que Abraão era um pai que sabia organizar a sua casa. Culto doméstico. Você dirige culto doméstico na sua casa, pai? Pela manhã reúne a família e ora, à tardinha reúne a família e ora. A sua casa tem algum momento, algum ambiente de adoração a Deus? Sim, pode falar. Eu acredito que, quem sabe, esse é um dos maiores problemas. A gente, como pai, ou a maioria de pais, encarrega esta responsabilidade à igreja. E eu acredito piamente que a responsabilidade de transmitir a fé não é tanto da igreja, é na casa, é o pai. Tal como diz Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Isso. O pai tem a responsabilidade, como Abraão teve, de encaminhar o seu filho nas coisas de Deus. Normalmente o pai, como o senhor mesmo mencionou, leva ao shopping, leva isto, leva aquilo, e até leva para a igreja. Mas o problema é que na casa não cultiva uma vida cristã. Na igreja leva uma vida religiosa, porém na casa... Que pastor Adalberto, não é pecado ir para o shopping. Não, nenhum não problema. É pecado ir num lazer. Agora é como o senhor está dizendo. Às vezes também ele leva até para a igreja, mas dentro de casa o relacionamento é zero. É zero. Ele não tem exemplo de pai, ele não tem exemplo de um bom marido, não, a mãe não tem um exemplo de uma verdadeira mulher sábia. Eu não lembro, eu morei pouco na casa com meus pais, mas eu não lembro um só dia, pela manhã, que ao me levantar, o papai não estava ouvindo um hino e com a Bíblia aberta. Então isso quedou marcado. Hoje meus filhos não dormem sem ler Bíblia, não dormem sem um momento com Deus, uma mesa de diálogo para a gente tratar assuntos. E se tem uma situação, às vezes meu filho: papai, eu quero isto. É fácil o filho pedir para o pai. Eu digo: meu filho, se você precisar de alguma coisa, nós vamos orar a Deus. Eu quero levar ele a aprender, não a depender de papai, senão a depender de Deus, saber que toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Mas é verdade, ele está dizendo aí, eu gravo com os filhos deles, os 2 filhos dele, e às vezes eu estou dando uma palavra aqui, eles entram tanto com Bíblia, entram com registros de livros. Irmão, isso depende do pai. Depende do pai. E uma coisa que o pastor Adalberto diz: nós estamos entendendo errado a missão da igreja. Paulo diz em 1 Coríntios, no 14, 26, ele diz: quando vocês se ajuntam, a igreja é um lugar de comunhão. A igreja é um local para a família vir e cantar e adorar a Deus. Mas nós estamos pensando que tudo é só a escola dominical. Nós estamos pensando que tudo é o púlpito. Não, o púlpito é aquele momento que nós vamos receber uma mensagem de alegria.
Mas a educação nasce aonde? É em casa. Tu ensinarás ao teu filho ao deitar, ao levantar, ao acordar. É no dia a dia. Aí tem pai que só quer levar para a igreja. Não, eu não vou para a igreja, mas vou deixar meu menino na escola dominical. Não funciona. Ele quer ver o exemplo. Porque o pai é o espelho de quem em casa? E a mãe? Pronto, dos filhos.